Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Agro do Futuro. Hoje a gente vai falar de assuntos que eu tenho certeza que te interessam. Vamos falar de fechamento, balanço de safra e safrinha. Também quero conversar aqui sobre o que está acontecendo, já está mais assentado, depois que os ânimos já estão menos exaltados dessa disputa Estados Unidos e China. Vamos conversar com um estrategista que vai poder fazer uma leitura para a gente de para onde a gente vai, como é que o Brasil se posiciona diante dessa pequena disputa ou gigante disputa, né? A disputa de gigantes eu acho que é melhor, né, Gilson? Já dei aqui spoiler, quem vem para essa mesa com a gente hoje é Gilson Brito Júnior. Ele que é estrategista de mercado, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço e que tem aí uma visão espetacular. Não é nem 360, é de outros planos. Ele enxerga o nosso mercado em camadas e nós vamos falar um pouquinho disso. Gilson, seja muito bem-vindo. A casa é sua mesmo, né? Essa mesa praticamente é só você aqui. Se a gente pudesse ter toda semana, seria uma maravilha para nos dar luz sobre o que está acontecendo no mercado. Mas temos muito assunto hoje, né? Que coisa boa, Gi. Muito bom de estar junto, obrigado pelo convite, a oportunidade. É sempre bom estar falando com essa audiência qualificada que eu sei que esse quadro tem. E realmente, como você falou, é um momento muito propício para a gente falar dessa movimentação de gigantes, né? Porque o Brasil também é um gigante, mas que precisa aprender a se movimentar como tal, né? A gente precisa saber aonde nós temos um peso relevante e que nos permite assumir um protagonismo, né? Não adianta a gente querer disputar com as principais economias do mundo utilizando atributos que não sejam inerentes à nossa vocação. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente entenda onde a gente tem diferenciais muito competitivos, a gente pode ter uma atuação bem diferenciada e ocupar um protagonismo como poucas vezes nós conseguimos fazer na história. Aliás, pela primeira vez, você sabe o quão idealista eu sou, eu vejo que o Brasil tem condições reais de ocupar um protagonismo assim, destacando sobremaneira o seu poder de atuação no quadrante de alimentos, no quadrante de energia. Eu sempre falo que alimento e energia é totalmente ligado, porque a gente chama de alimento que a gente não comeu, porque depois que a gente come isso vira energia. Fibras, né? E biodiversidade. Nós não podemos esquecer que com toda essa pujança que o agro brasileiro tem, a gente ocupa um espaço muito pequeno no nosso território, né? Menos de 10%, na verdade é menos de 9%. E temos 20% da biodiversidade mundial no Brasil. E biodiversidade não é algo que você adquire ou constrói da noite para o dia, né? Você pode manter, assim como nós mantivemos, através de uma série de ações conjuntas, governamentais, mas principalmente do brasileiro, do operador brasileiro, do produtor brasileiro, que nos colocou numa posição de destaque. Então, acho que nós temos bastante coisa para conversar hoje aqui. Vamos lá. Não sei nem por onde a gente começa. Vamos fazer uma leitura dessa disputa Estados Unidos e China e depois a gente já vai colocando os dados, os balanços que você tem de safra e safrinha, que eu sei que você tem números aí bem interessantes para a gente falar disso também. Mas a gente viu, e a princípio o Brasil foi colocado, né, no meio dessas questões dos Estados Unidos com as taxações e tudo mais. Rapidamente os Estados Unidos já reorganizaram, organizou com o Brasil, mas a disputa dele com a China ainda está acontecendo, apesar de eles já estarem entrando em acordos, mas ainda está acontecendo, né? Estados Unidos é um dos maiores produtores de carne, um dos maiores produtores de soja, assim como nós aqui. E a China, a gente exporta muito, inclusive carne a gente também exporta muito para os Estados Unidos hoje, né?
E a China, a gente sabe que é um dos maiores compradores, que a gente exporta muita soja, muita carne para a China. Inclusive, esses dias estava viralizando uns vídeos dos navios de soja chegando na China, né? Muita gente viu isso acontecendo. Então, nós estamos realmente entre gigantes, mas eu tenho certeza que tem formas, e acho que o Brasil tem condições, se for inteligente, de sair ainda mais forte dessa disputa, né, Gilson? Não, sem dúvida, Gi. Primeiro, o Brasil, ao longo da sua história, ele sempre soube manter uma posição de neutralidade que foi estrategicamente importante para a construção do país, né? Nós vimos isso nas grandes guerras que aconteceram no passado. Inclusive, a inserção do país no contexto internacional mudou muito nas últimas décadas. Sim. Né? Uhum. E essa briga dos Estados Unidos com a China, que na realidade não é uma história tão nova, né? Ela só está em capítulos diferentes. Né? No outro mandato do Trump teve algo semelhante, não tão agressivo como esse, mas teve. E o agro brasileiro soube se posicionar e capturar oportunidades nisso. Então, você citou com bastante propriedade, né? Em soja, nós hoje somos o maior produtor do mundo, mas o segundo maior produtor do mundo é os Estados Unidos. E Brasil e Estados Unidos juntos têm mais de 70% da produção da soja do mundo. Então, a última vez que eu vi era 72%, se não me engano. Então, 72% da soja do mundo está em 2 países. E vamos lembrar que nós temos um grande comprador mundial, que é a China. Né? E a China é disparado o nosso maior destino de exportações no Brasil. 45%, em média 45% da nossa soja sai in natura e mais de 55% dessa soja vai para o mercado chinês. No caso da carne, o Brasil já é o maior exportador hoje, mas é o segundo maior produtor. Né? Os Estados Unidos continuam sendo o maior produtor, mas ele também é o maior consumidor de carne. Então, e é fato, os Estados Unidos é um destino hoje, apesar de pequeno, né? Mas talvez seja um destino que mais cresce o volume de exportação brasileiro. E como a gente sabe que a capacidade produtiva dos Estados Unidos nessa área está limitada, então a gente tem que estar muito atento a essas movimentações. Porque ora os Estados Unidos é nosso cliente, ora os Estados Unidos é nosso aliado, mas em boa parte do tempo ele é nosso concorrente. Né? E é um concorrente de tamanho totalmente dísparo. Nós estamos falando de um Brasil com 2,2 trilhões de dólares de PIB e os Estados Unidos com 23, 22. Então é 10 vezes o PIB brasileiro. Né? Então, o que a gente tem que estar muito atento é em que a gente pode se fiar para realmente garantir posições de vantagem. Certo. Né? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente entender a própria construção dos PIBs, né? Como esses PIBs estão construídos hoje. Né? Outro dia eu vi um post que eu acho que eu compartilhei com você sobre como o PIB da China é composto. Uhum. E dos 18 trilhões e alguma coisa que eles têm de PIB, eles têm mais de 5,6 no industrial, na produção industrial. E é interessante que o PIB deles em construção civil e no mercado imobiliário, se não me engano é 1,2 ou 1,3 trilhões cada um, é bem equilibrado. Então, por mais que se fale, uma crise na construção chinesa, na construção civil chinesa, como já estão alguns falando, mas vamos lembrar que dos 18, ainda tem 1,2, 1,3 só na construção civil. Não é assim uma coisa que realmente prejudicaria... A China soube distribuir isso. Sim. E aí o que acontece? Mas eles são muito fortes em serviços, eles são muito fortes em serviços bancários, em tecnologia, não precisa dizer. Mas o importante eles literalmente são a fábrica do mundo. Mas quando pega o PIB deles na agricultura, na pecuária, na floresta, é um PIB de 1,2 trilhão de dólares, né? Que daria mais ou menos metade, né, do nosso, ou 55% do nosso. Mas aí, fazendo essa análise, nós temos que ver que a construção do PIB brasileiro, porque quando você fala que a China dos 18 e pouco tem 5, quase 6 em indústria, o maior gerador de emprego das economias é a indústria. E o maior gerador de riqueza é a indústria, porque quando a gente fala o serviço, o comércio, eles agregam valor, Uhum. mas eles não geram uma riqueza adicional porque eles não transformam. Perfeito.
né? A indústria transforma. A indústria transforma uma tonelada de soja em grão em 200 quilos de óleo de soja e 800 quilos de farelo. Este farelo alimenta um animal que vai ser abatido e essa carne dele vai ser processada. Então, cada vez que a gente tem uma movimentação industrial que prevê transformação de produtos, você tem agregação, não somente agregação de valor, você tem geração de riqueza. Perfeito. Tá? Então, você tem geração de riqueza e muita distribuição de renda pelo emprego, pelo número de emprego. Que, inclusive, parte desse processo do Trump é visando isso, é trazer de novo a indústria para dentro do país, porque ele exportou a indústria americana para a China, né? O parque da indústria americana hoje é a China, não é isso? Isso é interessante porque, assim, quando a gente olha o mundo da década de 80, é um mundo bem diferente do mundo de hoje. Sim. Né? Nós tínhamos o auge da Guerra Fria, com duas grandes potências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, com a liderança do Ronald Reagan nos Estados Unidos e do Mikhail Gorbachev na União Soviética. Mas era um desenho de mundo muito diferente, era um desenho de mundo que, apesar de ter evoluído muito tecnologicamente perante o que acontece hoje, é nada. Vamos lembrar que na década de 80 não existia nada do que tensiona a economia mundial hoje. A gente não tinha feito uma reorganização do sistema financeiro internacional, a gente estava engateando na globalização, a gente não tinha desenvolvido a telefonia móvel, estava em desenvolvimento ainda. Sim. Essa é a década que a AT&T está sendo desmontada nos Estados Unidos. É a década que começa a se preparar a redemocratização do Brasil. A internet ainda estava só dentro dos laboratórios das empresas. Exato. Então, o que tensiona, o que movimenta as economias hoje, praticamente não existia naquela época. Sim, verdade. Né? É um mundo Então, completamente exatamente. diferente. Só que uma coisa não muda. As pessoas precisam continuar se alimentando. E o que acontece? Nós temos uma diferença já de quase 2 bilhões de pessoas nesse período. Você sabe que já estão falando que essa contagem está bem errada, que nós já passamos os 9 bilhões. Eu vi uma matéria falando sobre isso, porque muita gente, em cidades rurais principalmente, que eles estão mensurando que talvez nós já tenhamos passado os 9 bilhões de pessoas na Terra. E eu acho que o mais sério do que a expansão populacional é como essa população se organiza. Porque tem muito pouco tempo que a população rural passou a ser menor do que a população urbana. Então, e esse processo de urbanização, ele vai exigir que o processo de industrialização se intensifique. Porque quando eu saio do meio rural, saio do campo e vou morar na cidade, eu tenho que me abastecer de uma outra forma. Porque eu já não dou conta de produzir o frango que eu como, produzir os ovos, ter uma produzir a horta, verdura, um pomar dentro produzir do a fruta. apartamento de 50 metros da MRV. E aí, nesse sentido, é que a gente vai entender um dos motivos pelos quais a produção brasileira de alguns produtos, como a soja, saiu, por exemplo, de 30 milhões de toneladas na safra 99-2000, para o recorde que foi de 153 milhões de toneladas, que foi a safra 22-23, se não me engano. Esse ano a previsão é de 150, 149, sei lá. Mas vamos arredondar 150 milhões de toneladas. Então, nós aumentamos em 5 vezes a safra do início do século XXI para cá. Mas eu te pergunto, quais atividades econômicas e quais países no mundo conseguiram fazer nenhuma atividade tão pujante como a soja, um crescimento de 5 por 1? Assim, nós crescemos em carne? Crescemos, mas nós não crescemos em rebanho desse tanto. Nós estamos processando mais essa carne, nós estamos fruindo melhor do rebanho brasileiro, nós estamos melhorando a qualidade da carcaça, o rendimento, o peso desse animal. Mas, por exemplo, nós estamos diminuindo a área de pastagem. Nós ainda temos uma área gigante de pastagem, mais de 160 milhões de hectares, mas nós já transferimos mais de 35 milhões de hectares para a lavoura. Então, acho que o importante é o nosso produtor entender a importância do seu protagonismo, principalmente no que se refere a quanto desta geração de riqueza que está acontecendo, ele está conseguindo capturar. Porque é importante ver o crescimento do PIB de um país, lógico, mas talvez mais importante seja ver como esse PIB está sendo distribuído. E o que essa distribuição de PIB está gerando de satisfação para aquela população local.
De que adianta crescer o PIB se não estiver crescendo a qualidade de vida do brasileiro? Uhum. De que adianta crescer o PIB e a qualidade de vida vai estar ligada à renda, à melhoria de renda? E aí, nesse sentido, é que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tem que ser muito bem acompanhada, porque, assim, não só... O Brasil ainda é um país muito dependente das commodities minerárias e das commodities agrícolas. Por exemplo, o peso da soja na cesta de exportação nossa é enorme. Sim. Enorme, enorme. E no nosso PIB hoje também, né? Não, olha só, há pouco tempo atrás nós comemoramos que a gente passou o valor bruto de produção de 1 trilhão, né? Isso tem pouco tempo, tem 4 anos talvez, no máximo, 1 trilhão de reais. E hoje, vamos lembrar que a gente tem um deslocamento de câmbio agora. Uhum. Né? Então, as análises ficam meio turvas quando a gente fala em valores absolutos, em reais ou em dólares. Vamos concentrar nos dólares agora, que eu acho que é mais fácil. Mas o que é importante? Esta área que nós conseguimos adquirir, essa safra, vamos lá, nós temos 45 milhões de hectares destinados à soja. Então, é mais de 50% da área plantada nossa. Mas vamos lembrar que a área de soja não é uma área exclusivamente de soja, porque tem parte do Brasil que tem 2 safras. Então, ela consorcia a produção com milho, Uhum. ela consorcia a produção com sorgo, ela consorcia a produção com feijão. Sim, perfeito. Com as safrinhas, né? Exatamente. E isso, inclusive, deu uma posição de destaque para o Brasil, porque com o advento do plantio direto, a gente tem tido um avanço no que a gente chama de agropecuária regenerativa, que para mim é o grande trunfo que o Brasil tem na mão, sermos um país tropical, com muito conhecimento, muita experiência, muita tecnologia desenvolvida para o mundo tropical. Então, além da gente ser um player importante hoje, nós vamos ser um player importante para a preparação dos próximos, porque nós temos outras regiões tropicais no mundo, né, e que ao longo do tempo poderão se tornar concorrentes nossos. E a gente também tem que estar acompanhando isso. Então, o que eu acho importante? Na semana passada, Gi, boa parte do meu tempo é dedicado ao estudo de números, ao estudo de estratégias, à avaliação, né, tentar entender um pouco os movimentos para ver o seguinte, olha, eu sempre falo, o número não resolve nada, mas o número de estudo. Então, por exemplo, nós temos, e aí eu vou pedir uma certa paciência e compreensão da audiência com relação a números, porque o Brasil tem um pouco de dificuldade em números. Então, por exemplo, nós já chegamos a ter uma numérica de produtores de soja de mais de 243 mil produtores. Isso era um número que a para a soja divulgava. Eu vi um material recente, agora publicado pelo Evaristo Miranda, que foi membro da Embrapa, é um pesquisador bastante renomado no Brasil, onde ele já apontava um volume de 236 mil produtores. Então, nós estamos falando em 7 mil, 8 mil produtores, 7 a 8 a menos do que tinha numa leitura anterior. Então, isso pode demonstrar o quê? Aumento da concentração. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em 236 mil produtores de soja, é bastante gente. Uhum. Mas quando compara isso com a quantidade de produtores, de propriedades rurais, de produtores rurais que o Brasil tem, aí é muito pouca gente. Porque, assim, no pior levantamento nosso, nós temos mais de 3 milhões e meio, mas chegam a 5 milhões de proprietários rurais, ou produtores rurais, para melhor dizer, porque às vezes ele é um produtor rural, mas não um proprietário rural. Perfeito. Tá, mas vamos falar em números absolutos, vamos diminuir isso, 3 milhões e meio. Então, se eu tenho 3 milhões e meio, né, de propriedades e tenho só 236 mil produzindo soja, né, então eu tenho aí 3 milhões é alguma coisa muito baixo ainda. Uhum. Mas por quê? Porque a soja é o tipo de cultura que, diferente, por exemplo, da fruticultura, que ela pode ser operada em áreas menores, porque ela consegue adensar a operação, ao contrário da pecuária de leite, que também tem uma numérica grande, tem mais de 1 milhão de produtores de pecuárias de leite no Brasil. Então, olha só a diferença. Eu tenho mais de 1 milhão de produtores de leite e tenho 236 mil produtores de soja. Mas a soja é o tipo de cultura que ela exige um espaço mínimo.
Porque para ela ser viável, ela tem que ter um grau de mecanização, Sim. porque senão não consegue o custo fechar da resultado. entrada, né, do maquinário, da equipe, então... Exato. E aí, nesse sentido, nesse mergulho dos números, eu pude experimentar algumas análises que em breve o mercado vai receber, mas pela boca de especialistas, não de um leigo, porque eu falo, eu sou um leigo nessa área. Eu sou um especialista em estratégia, mas sou um leigo em sojicultura. Mas, por entender um pouco de estratégia, eu fiquei curioso ao deparar com informações do tipo, é muito linear o preço de comercialização dos produtores de soja, né? Uma das empresas que eu acompanho, né, participou de um programa conjunto com uma entidade, né, na hora certa tudo isso vai ser demonstrado, mas uma coisa interessante é que a gente pôde participar do dia a dia de uma série de produtores, então propriedades que iam de 96 hectares até a maior foi 3.300 hectares. Então, a gente conseguiu uma amostra que pega os 3 ranges. Porque os 3 níveis que se fala é produtores até 100 hectares, produtores até 500 hectares e acima de 500 hectares. Então, por exemplo, estima-se que de 60% a 70% da produção seja feita pelos grandes. Só que os grandes hoje são 10% dos produtores. Então, se a gente fosse fazer essa conta, 60% seriam 23.600 produtores produzindo 60% da soja. 65% da soja. Certo. Tá, que daria em torno aí de 90 milhões de toneladas e 25 milhões de hectares. Aí você vem para essa classe intermediária, né, dos 100 aos 500, ou até os 500 ali, né, que seriam mais ou menos aí 28 milhões de toneladas produzidas por esse pessoal e em torno aí de 9 milhões e meio de hectares, mas com 35 mil propriedades. Ok. Aí vamos descer para o menor agora, para ver se a soja alcança um menor. Com menos de 100 hectares. Menor. Com menos, então até 100 hectares seriam 177 mil, são 75%. Que seriam responsáveis hoje aí, folgadamente, por 21% da produção, com 32 milhões de toneladas, explorando uma área aí de uns 10 milhões e meio de toneladas, 10 milhões e meio de hectares. Por que é importante esses números? Para a gente entender o seguinte, o produtor que nos assiste aqui ele tem que começar a se perguntar, onde é que eu estou nesse jogo? Né? Eu estou nesses grandes? Eu estou nesses médios? Eu estou nesses menores? E aí o que é interessante é a gente conseguir desmistificar que tem muitos produtores pequenos hoje com um resultado melhor do que produtores grandes. Verdade. Porque, assim, senso comum é que o grande tem mais condição de reduzir custos eu sempre falei e isso. tal. Eu fui um dos que sempre falei. Esse é o senso comum, né? Que, porque daí dilui o custo de maquinário e tal, Mas não necessariamente, que às vezes o grande tem mais condição de aquisição de equipamento e acaba ficando com um parque de máquinas superestimado, por exemplo. Isso é fato. Então, quando a gente olha, por exemplo, o preço de comercialização foi muito linear. Mas você vê que alguns conseguiram preços melhores porque fizeram algum tipo de comercialização ou trava em algum momento que teve um sobrepreço. Mas interessante é que eu fiz uma primeira análise e as melhores margens não necessariamente foram dos que venderam melhor. E às vezes a gente fica muito preso nas decisões estratégicas do preço. Sim. E esquece de uma série de outras decisões estratégicas e principalmente decisões táticas e operacionais que elas têm um poder de geração de resultado muitas vezes maior do que a comercialização. Então, assim, a gente não controla o preço da soja, mas a gente controla o dia que a gente comercializa. Mas o restante das coisas nós temos que entender o seguinte. Vamos para lá, nossa despesa de diesel, por exemplo. Né? A despesa de diesel foi outra coisa que eu vi que é muito linear. Né? E tem um certo sentido, porque o diesel é um produto regulado. Né? Então, quem coloca o preço no diesel é o governo. Então, não se tem muita chance de, vou comprar um diesel muito mais barato do que consegue uma boa negociação, mas não vai ter uma grande diferença. Então, assim, é uma coisa que ele é razoavelmente linear aqui onde a gente vê, mas é uma coisa que me impressiona
é que tem outros, enquanto o diesel ele tem uma regularidade muito grande, por exemplo, ele variou aqui, ó, não teve nenhum produtor que tenha gasto mais de 4%. Mas não teve nenhum que gastou menos de 2,7%, tá? O mesmo que você faça uma excelente compra, ele vai representar 1% aí, né? E aí este consumo a mais de diesel, vamos lembrar, uma coisa é o preço do diesel, outra coisa é quanto de diesel eu estou usando. Ok. Será que eu não tive que refazer algum procedimento que foi mal feito? Perfeito. Será que eu não tive que fazer alguma entrada? Porque será que todos os produtores tiveram? Uma coisa que eu acho que é importante a gente incluir nos próximos programas é a gente tentar calcular quantas entradas de máquina nós tivemos naquela safra. Porque a quantidade de entradas de máquina vai depender, vai significar bastante diferença no consumo de diesel. Sim. E aí tem uma coisa interessante, porque na leitura, nós fizemos leituras de defensivos, nós fizemos leituras de fertilizantes, nós fizemos leituras de corretivos. Então, olha só, se eu tenho uma melhor análise e correção do solo, eu tenho uma probabilidade melhor de lidar com a questão de fertilização do que se eu não tiver feito uma boa correção. Talvez as minhas atitudes corretivas tenham acontecido por falta de alguma ação adequada no momento certo. E aí fica a pergunta, como a gente está num mundo muito complexo de informação, onde a gente é bombardeado de informação, será que o produtor não está sendo bombardeado demais de tanta informação sobre outras coisas, roubando a atenção dele no WhatsApp, na internet, na televisão, nas notícias e aquela coisa toda? E isso está tirando dele uma capacidade analítica e de decisões estratégicas importantes dentro do negócio dele? Certo. Por exemplo, o volume de gasto em assistência técnica é muito pequeno, mas pequeno por parte do produtor, porque boa parte da assistência técnica quem banca é o fornecedor. Sim, tem muita assistência técnica no campo, principalmente em soja. Mas quem está pagando essa conta direto, quem está desembolsando, talvez não seja o produtor, talvez seja o fornecedor de insumo. Mas, por exemplo, o Brasil tem um padrão muito bom de assistência técnica. Nós temos excelentes técnicos. Mas olha só, será que esse técnico está preparado para ajudar o produtor nas questões estratégicas? Eu não tenho dúvida que ele é o melhor para ajudar nas questões táticas e nas questões operacionais, mas nas questões estratégicas. E aí eu fico me perguntando quanto do ganho está na questão tática e operacional e quanto do ganho está na estratégica. E Gilson, você sabe que eu tive a oportunidade de acompanhar a Expedição Safra aqui em Goiás, né, no começo do ano, e onde a gente foi conhecer muitos, né, a gente passou por mais de 50 municípios, acho que quase 90 produtores de soja, e foi muito focado nessa questão da soja mesmo, e a gente viu várias coisas acontecendo nas conversas, e eu tive a oportunidade de cada dia estar numa caminhonete, porque eram várias caminhonetes, né? Então tive a oportunidade de andar na caminhonete do pessoal da FAEG, de andar no pessoal Senar, andar com o pessoal da Embrapa. A maior parte do tempo eu fiquei com o pessoal da Embrapa e com a nossa empresa aqui de inteligência, que foi captando esses dados todos que agora vocês estão analisando, né? E foi incrível que eu tive, assim, uma imersão de soja impressionante. E em um dos locais, eu vi um baita pesquisador da Embrapa que estava nos acompanhando, e ele, pegando os dados, uma propriedade de 200 hectares, familiar. Então, estavam os irmãos ali que cuidam da propriedade, o pai e tal. E aí, você aqui não dá safrinha. Mas a gente faz o quê? Meu irmão tem ali umas cabeças de gado e entra com o gado aqui. Tem um gadinho ali e entra com o gado aqui. Aí o produtor falou, o pesquisador falou, que bacana, vamos aos números. Na hora ali, no capô da caminhonete, ele assim, o que você planta aqui? Quanto que tá? Não sei o quê. Quanto de gado que você tem? Quantos hectares você entra? Não sei o quê. Quanto que custa para arrendar aqui na sua região um pasto? X. Você tem quem arrende aqui para você? Ah, não sei, precisava conversar. E falei, então, olha, nessa conta simples aqui que eu estou fazendo, se você colocar a forrageira tal na sequência da soja, isso vai te trazer mais tanto de matéria orgânica para o solo, que vai te dar uma diferença de tantas sacas já no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano,
paga o arrendo do gado e você está deixando a qualidade da sua soja piorar, seu solo degradar, e isso em X anos vai te custar tanto. Assim, ó, em 15 minutos de conversa, ele falou, claro que a gente tem que fazer uma boa análise, ia ter que acompanhar, mas você já pensou nisso? Por exemplo, isso, você acabou de confirmar o que eu falei. Isso é uma conversa estratégica, não é Sim. uma conversa tática. Não, eles tiveram uma conversa com um baita de um pesquisador de décadas que tem ali uma quantidade de informação. Mas você concorda que essa informação desse pesquisador está disponível hoje? Sim, está. Fato. Então, aí é que é. Talvez que é a gente não saiba como acessar. Quando eu falei mas dessa está, variação né? do diesel de 2,7 para 4, por exemplo, Uhum. que às vezes a audiência fala assim, nossa, mas você está achando que é uma variação pequena? Quando eu comparo, por exemplo, com assistência com gasto em máquina, em manutenção, eu tive propriedades que gastaram 1,9 e eu tive que gastar um 12,5. Olha isso. 12,5 eu estou falando do custo operacional efetivo. Tá? Então, assim, quando eu digo dessas diferenças, e aí isso é gestão. Uhum. Isso são decisões internas, porque se ele tem um bom plano de manutenção, se ele tem um bom fornecedor que o ajuda num preventivo, Uhum. essa conta dele de assistência reduz. Uhum. E geralmente máquina dá problema quando não pode dar problema. É verdade. Na hora que você começa uma colheita, na hora que você começa um procedimento, a última coisa que pode acontecer naquela hora é a máquina parar. Que precisa do trabalho intensivo dela, ela parada. E aí, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, para o gasto em armazenagem, né? Transporte até armazenagem, desculpa. Então é toda a despesa que vai da colheita em diante. Uhum. Tá? Também, aí você vê a diferença de infra de um para o outro, e aqui também impacta também a distância das culturas, das propriedades. Mas nós tivemos produtores gastando 1,33 e tivemos produtores gastando 8,4. Foi o recordista. Então, olha só, de 1 para 8. Então, e olha quanto do resultado dele foi sequestrado aqui pela logística. Sim. Aí, por exemplo, de novo, será que teve uma avaliação de, olha, eu vou vender essa soja para quem? Onde é que está o armazém? Porque tem que lembrar o seguinte, o destino dessa soja é sempre uma esmagadora. Uhum. Sempre. Ah, não, mas eu vou exportar. Então, o destino é uma trade. Mas o destino da trade é meio esmagadora. A diferença é que o cliente da trade está mais longe. Então, o que acontece? Nós vamos ter que tirar essa produção da fazenda, levar essa produção para um armazém mais próximo, para fazer um primeiro pulmão, para depois deslocar essa produção para um armazém maior, para depois deslocar para uma agroindústria, para uma esmagadora. Então, aquilo, apesar da gente ter uma ou duas safras por ano, a indústria precisa de soja todos os dias. O ano inteiro. E a indústria, para ela dar resultado, ela não pode desligar. Então, ela tem que estar rodando os 3 turnos dela. Então, olha a complexidade da logística que é esse segmento, que eu produzo uma vez por ano ou 2 vezes por ano, mas tem que comprar 12 vezes por ano. E agora são 12 de 20 dias no mínimo, que geralmente são 24 dias por mês. Então, assim, quando a gente avalia isso, a gente se pergunta, será que teve uma avaliação estratégica de para quem eu vou vender essa soja? Antes de definir onde é que eu vou arrendar essa área, ou onde é que fica a minha fazenda? Então, tem uma série de perguntas que eu estou feliz agora da gente poder, de agora em diante, ajudar os produtores. Eu sempre tive mais foco na pecuária, até porque a minha história tem muito a ver com pecuária, e eu sempre fui muito ruim de lavoura. Todas as vezes que eu plantei alguma coisa quando a gente tinha fazenda, eu tive problema. Então, eu não tenho o dedo verde, não. Mas eu gosto muito de colocar um pouco do que eu conheço à disposição. Então, por exemplo, quando a gente analisa juros, e aqui me surpreendeu porque teve uma quantidade grande de produtores com capital, tá? Capital próprio suficiente, ou seja, autossuficiente. Mas mesmo assim, por exemplo, quando eu tive aqui, se a gente for pegar, vamos ver aqui, eu tive mais ou menos 40% deles aqui, se não me engano, se não estiver errado, que não pagou juro. Tá? Então, não conseguiu fazer o custeio dele. Mas eu tive alguns aqui, então, quer dizer, eu tive gente com 0, mas nós tivemos alguns produtores aqui que já teve produtor que chegou a custar 10%, 10,3% do custeio efetivo dele foi de juro. Nossa.
E aí eu pergunto assim, será que dá conta de pagar isso? É isso que eu ia te falar. Tem grande chance desse produtor nos próximos anos entrar para as estatísticas Ele pode, da mortalidade. da mortalidade. Da mortalidade. Tá ali. E olha que é um produtor que teve uma produtividade boa, né? Porque esse produtor, ele bateu as 70 sacas. Então, assim... Esse é um caso que a gente teve, que eu vi também, ouvi do produtor, ele tinha mais de 1.000 hectares e ele estava ano a ano reduzindo e ele já estava com... A ideia dele é ficar, acho que só com 200 hectares para plantar e deixar o restante todo para terceiros, né? Porque ele falou assim que ele fez um investimento muito grande em maquinário. E ele estava trabalhando para pagar maquinário e que ele viu que funcionava mais agora ele prestar serviço do que ele plantar. E até ele terminar de pagar a máquina, que logo também ele ia se desfazer da máquina. E aí é o complexo, porque qual que é a liquidez de uma máquina usada? Então, pois é. Quanto você vai recuperar do capital que Mas você porque colocou? fez tomou uma decisão sem... Mas de né? novo, é a tal da avaliação estratégica. É isso. Entendeu? Enfiou então, assim, os pés pelas tem mãos muita ali. coisa. Eu fiquei muito feliz, assim, da gente estar participando desse projeto e agradeço aí os parceiros que, vamos dizer, ombrearam, né, para a gente conseguir fazer isso, que é muita gente trabalhando para isso. E a minha grande dúvida antes de adentrar esse projeto é: será que nós vamos conseguir fruir um benefício que justifique o investimento, que não foi um investimento baixo, um investimento alto, financeiramente alto, de esforço, muita coisa feita em pouco tempo. Mas quando eu olhei só nesse pequeno extrato aqui, nós temos quase 2 bilhões de reais de valor de terra envolvido. Nós temos aqui um imobilizado aqui de mais de 230 milhões de reais em equipamento. Tudo isso aqui gerou movimentação financeira, tudo isso aqui gera... e aí uma coisa, eu estou falando esse número que eu estou falando aqui agora, ele é mais ou menos 50%, 60% do total. Isso aqui eu fiz uma amostragem só para me entender na qualidade dos dados, né? Porque assim, a minha função como estrategista é validar se aqueles dados que estão sendo capturados estão seguros e o quanto eles nos dão saúde para uma análise consistente. Então, está na fase agora, o programa está acabando, então estão validando esses números, né? Quando você vai processando, vai aparecendo algumas distorções, depois a gente busca entender que distorção é aquela, às vezes não teve algum erro de captura, mas assim, já nos permitiu uma visão espetacular. E aí, uma coisa que eu estou muito atento analisando o Brasil como uma fazendona, eu sempre gosto de falar isso, nós temos aí uma fazendona de 850 milhões de hectares. Esse é o tamanho da fazenda nossa. Que a gente usa aí de pasto 160 e a gente usa para lavoura aí em torno de 80, vamos colocar aí. Estou arredondando os números para ficar mais fácil. Mas a gente sabe que os nossos índices, na soja não, no milho, a gente já cresceu bastante. Vamos lembrar que lá no início da soja, vamos lembrar que os campeões eram aqueles caras que conseguiam chegar em 35, 40 sacas. Muito diferente, né? Nós temos um arrendamento hoje que chega a 25 sacas, dependendo da região, de arrendamento. Tivemos produtores aqui batendo os 90 sacas, né, por hectare. E o menor aqui fez 50 sacas. Esse foi um ano... E talvez algum talhão dele tenha comprometido isso, porque isso aqui é a consolidação da fazenda, e às vezes ele tem 3, 4 talhões diferentes ali, e ele teve uma queda muito grande de safra. Mas uma coisa importante a gente já sabe que tem macro movimentos acontecendo que vão exigir que o Brasil se movimente diferente para se alinhar a esses movimentos. Então, dentre eles, você comentou aí que já tem aí dizendo que nós já estamos com os bilhões de pessoas que estavam acusando mais para frente. Independente disso, a quantidade de bilhões de pessoas que já tem já exigem um volume de produção absurdo, que a maioria dos países do mundo não tem capacidade produtiva para atender outros países. Então, assim, o Brasil, como a gente tem um bom mercado interno, temos, mas o mercado interno nosso é pequeno perante o poder de produção nosso. Então, por exemplo, nosso mercado de carne interno, que é gigante, é 70%. Nós estamos colocando 30% para exportação.
A soja a gente consegue exportar uma parte significativa, mas a gente também tem um mercado interno forte. Até porque nós somos também entre os 3 maiores produtores e exportadores do mundo de qualquer proteína que você fala. Uhum. Ave, suíno, Uhum. bovino. Sim. E nós temos que lembrar o seguinte, algumas movimentações são muito recentes, por exemplo, como o mercado de biocombustíveis. Esse é um mercado que é um bebê. Porque a gente pode falar assim, olha, mas o etanol é um mercado antigo, porque a gente já faz etanol de cana-de-açúcar desde a década de 70, né? Vamos lembrar do Proálcool, aquele negócio todo. Mas eu não estou falando de etanol de álcool, o etanol de cana-de-açúcar. Eu estou falando de etanol de milho, que ele é recente, ele é de ontem. E aí, por exemplo, a previsão do etanol de milho era que a gente tivesse 9, 10 projetos. Tem mais de 30 já. Então, a previsão é que em 2030, 2027, a gente estaria com 10 milhões de litros, 10 bilhões de litros. Nós já estamos com 11, se não me engano. Já superamos as previsões E aí todas. vamos lembrar, nós temos um volume anual de 40 Uhum. bilhões de litros. Uhum. Então o Brasil pode e deve se transformar num grande exportador de etanol daqui a pouco. E mais rápido do que a gente Porque pensa. tem muitos países que não têm condições de produzir um combustível tão inteligente como o etanol. E nós temos grande. E aí, por exemplo, quanto mais eu aumentar a quantidade de indústrias, de usinas de etanol, eu preciso de hectares de milho plantado, Gi. E aí vamos lembrar, para quem conhece de agricultura, sabe que não adianta a gente tentar mudar leis naturais. Então, por exemplo, nós não vamos conseguir fazer uma safra de 50 dias de soja. Ela exige uma quantidade maior de dias. Nós não vamos conseguir fazer 2 safras seguidas de soja. Nós vamos precisar consorciar. E aí vamos lembrar, do mesmo jeito que tem um biocombustível à base de milho, tem um outro biocombustível chamado biodiesel à base de soja. E aí vamos lembrar, esse biodiesel à base de soja, que a gente tinha 3% do volume de óleo destinado para isso há 20 anos atrás, hoje já bateu 18%, 19%. 6 vezes mais. Então, do mesmo jeito que nós aumentamos a área plantada em 5 vezes, nós aumentamos, por exemplo, a destinação de óleo de soja para biodiesel em 6 vezes. E aí, de novo, são mais hectares que eu vou ter que ter plantado. Então, a gente tem que parar para pensar, sempre que a gente passar perto de uma fábrica, de uma esmagadora, ou de uma indústria de biodiesel, porque isso também é um outro fenômeno que está acontecendo, a gente tinha muitas empresas familiares nisso, até a década de 80, 90. Depois as empresas quebraram a maioria, os grandes assumiram, lideraram, consolidaram isso, e hoje está um fenômeno. Voltou a ter empresas locais e tem saídas de algumas multinacionais desse setor. Então, talvez a gente esteja voltando para um desenho anterior. Mas, por exemplo, aqui no interior do estado, tem uma indústria no Médio Norte goiano, por exemplo. No norte goiano já. Aqui é uma indústria de biodiesel. Eu fiz um cálculo, eu vi a capacidade instalada dele de biodiesel, então ele precisa de 250 mil hectares de soja plantado para dar conta de uma fábrica. Nossa. Então, 250 mil hectares. Então, assim, não é pouca coisa não. Não, Por quê? com Porque ele precisa de certeza soja todo dia ali dentro. Sim. Então, olha a lógica. Ele vai precisar que se adense uma área de cultivo próxima à fábrica dele, porque senão a logística dele inviabiliza. Come boa parte do... Então vamos raciocinar. Se tem esses movimentos macro, como é que nós estamos fazendo os nossos movimentos micro para reagirmos a isso? Então vamos lá. Bioinsumo. Esse é um outro assunto. Porque nós estamos falando de carbono o tempo todo. Aí se nós vamos falar de carbono, nós vamos ter que falar de sequestro de carbono. Se nós vamos falar de carbono, nós temos que falar de nitrogênio. Nós temos que falar de outras coisas que conversam um com o outro. Vamos falar que nós estamos lidando, gente. A gente sempre lida com uma dança de nutrientes, né? A dança da tabela periódica, né? Que hora ela está no solo, hora ela sai do solo e vai para uma semente, vai para uma folha, depois ela vai para uma vagem, depois ela vai para um animal, depois vem para uma... Mas o ciclo vai sempre acontecendo. E nessa questão chamada economia circular, sim, o que há muito pouco tempo atrás era considerado, por exemplo, passivos. Então, por exemplo, o subproduto da pecuária de bovinocultura, principalmente quando você intensifica e vai para um confinamento, era um passivo, esterco. Isso virou um ativo poderosíssimo. Hoje a gente já olha com outros olhos. Então, eu falo, nós já avançamos muito na indústria de biofertilizante. E agora nós vamos avançar muito na indústria de biodefensivos.
E aí, nessa história de bio, nós falamos lá no início, biodiversidade. Quem tem 20% da biodiversidade tem chance de alcançar um nível de desempenho que talvez outras regiões não tenham. Não tem muitas regiões do mundo, do globo, que tem a quantidade de sol que tem no Brasil, que tem a disponibilidade de água que tem no Brasil, consorciada com o solo. Vamos lembrar que tudo isso é uma conjunção de sol, terra e água. Então a gente tem uma combinação muito poderosa nesse sentido. Eu sempre falo, o Canadá tem muito mais água doce que o Brasil, mas não tem clima e não tem solo. A China tem mais de uma vez, quase uma vez e meia, o que nós temos de terra. Não uma vez e meia, uma vez e alguma coisa, mas não tem água. Tem limitação de água e também tem um solo mais complexo. A Rússia tem 2 vezes a quantidade de terra que o Brasil tem, se duvidar. Mas também... Então, assim, nós temos uma posição muito estratégica para saber. Mas o importante é, antes da gente discutir a posição estratégica do Brasil, que é muito boa, nós temos que discutir qual que é a nossa posição estratégica. Como é que nós vamos utilizar toda essa informação disponível que tem, que eu falei, olha, essa informação daquele pesquisador está disponível. Mas será que eu estou preparado para utilizá-la? Será que eu estou com os técnicos adequados? Será que a minha estrutura de gestão está preparada para isso? Será que a minha mentalidade, o meu mindset está ajustado para isso? E olha, se não tiver, não tem problema. A coisa boa agora é, se não tiver, tem quem pode te ajudar. Sim, tempo que é muito diferente de uma época muito recente que a gente não tinha, porque não tinha mesmo, não tinha o conhecimento, não tinha o recurso, não tinha o dinheiro. Não, nós temos o dinheiro, nós temos o recurso tecnológico, nós temos a mão de obra, nós temos... Aí fala, Gilson, não temos mão de obra. Gente, vamos lembrar o seguinte, quando você se dedica a cuidar bem do seu pessoal, e tem pessoas fazendo excelente trabalho, inclusive eu já tive aqui nessa mesa com pessoas que estão fazendo excelente trabalho nesse quesito. O problema de mão de obra não é local, não é só do agro, não é só do Brasil, é um problema mundial. Mas, de novo, quando você cria um ambiente saudável, cuida dessas pessoas, investe nessas pessoas, a pouca mão de obra que tem vai para quem? Para quem está tratando mal ou para quem está tratando bem? Com certeza. Para quem está remunerando mal ou para quem está remunerando bem? Agora, alguém que não esteja tendo bons resultados na sua cultura, consegue remunerar bem? Não. Alguém que tem o resultado bom, mas não tem a mentalidade certa, vai remunerar bem? Também não. Então, é um trabalho conjunto. É por isso que, assim, de novo, o número não resolve nada, mas o número diz tudo. E aí, esse número analisado por pessoas preparadas, né, que estejam ao lado de outros preparados para executar isso, o resultado disso só pode ser o quê? Prosperidade. Sim. Então, o que é a minha fé e a minha crença e o que me motiva a seguir adiante? É imaginar que desses 236 mil, daqui a pouco a gente possa ter 300 mil produtores. Olha, que ao invés de estar produzindo 150 milhões, a gente esteja produzindo 200 milhões de toneladas. Que ao invés de estar vendendo uma saca de soja a 115, a 110, a gente esteja vendendo a 120, mas o melhor, talvez vendendo até os 115, mas gastando menos. Ou seja, faturando mais. Por quê? Porque eu estou produzindo melhor, que eu estou errando menos. E essas coisas dependem muito mais das nossas ações do que dessas movimentações externas. Mas as movimentações externas têm que nos inspirar e nos direcionar para onde a gente tem que ir. Mas eu acho que está mais fácil do que realmente, assim, é um processo. E, de novo, eu vejo que ele é cíclico, né, Gilson? Do mesmo jeito. A gente precisa fazer um passo de melhoria em cada uma das etapas para que ele volte e também entregue resultado, né? Eu não tenho dúvida que é o seguinte, é um ciclo, são passos, boa parte deles já foram dados. Sim. Né? A gente está num estado muito diferente. O Brasil ele tem muitos desafios, muita coisa errada, e a gente ainda tem um governo ainda muito, vamos dizer assim, frágil, no que se refere a ter resultados consistentes, a ter um nível de competência de gestão. Eu gosto de manter minha educação nisso para não ofender ninguém. É um país que paga um volume de juros muito alto, né? O país paga mais de 8% do PIB de juro, mas não pode se negar que o país melhorou absurdamente nas últimas décadas. Nós temos realmente hoje um padrão de operação que é muito diferente do Brasil da década de 80. Com certeza. Eu adentrei o mercado de trabalho na década de 80 e era um Brasil totalmente diferente desse que nós vemos hoje. Tá? Então hoje nós não somos um patinho feio mais não, já fomos. Tá?
Nós não somos esse patinho feio, nós somos um país que já somos respeitados em alguns segmentos, em alguns quadrantes. E vou dizer mais, só não somos mais respeitados talvez pela falta de atuação nossa, tá? Nós nos comunicamos muito mal, a gente vende muito mal o país, a gente deixa exponenciar mais notícias ruins do que notícias boas nossas. E qualquer uma tendência do natural do ser humano, dar mais atenção ao negativo do que ao positivo. Infelizmente. Mas uma coisa fica aqui meu recado. Eu acho que a gente precisa ter menos, precisa não, podemos ter agora menos medo do futuro, tá? Por ter experimentado muito no passado. Então, eu sempre falo, a experiência ela está no passado. Então, no futuro a gente tem que colocar o quê? Esperança, não medo. Por quê? Olhando para trás, olhando essa experiência nossa, agindo bem no presente, nós vamos estar fazendo um futuro melhor. Né? Mas a gente não tem como viver o futuro no futuro. A gente tem que pensar esse futuro, tem que se planejar para ele, mas a gente só pode viver no presente. Uhum. E a grande vantagem agora é que nós temos uma curva de aprendizado. Quando a gente olha para o passado e fala, opa, fizemos uma coisa muito bem feita. E a agropecuária brasileira vem fazendo muitas coisas bem feitas. Os índices vêm melhorando, mas ainda estão longe do que pode ser feito. E essa é a parte boa. Porque por mais que a gente tenha feito, ainda tem muita coisa para ser feita. E é aí que eu defendo que a gente tenha que unir, dar os braços e juntos buscar essas melhorias para a gente realmente chegar no futuro e falar, putz, olhamos para trás e conseguimos melhorar ainda mais. E possamos dizer assim, crescemos o PIB, crescemos a distribuição de renda, crescemos qualidade de vida, estamos um país menos ansioso. Nossa, seria ótimo. Menos depressivo. Vivendo melhor. Menos violento, né? Vivendo que melhor. Assim seja, né? Mas se a gente dá boas condições de dignidade também para as pessoas de emprego, trabalho, renda, comida na mesa, a violência também diminui, né? Gilson, a gente já precisa ir encerrando a conversa aqui, se a gente deixar, tem conversa para o dia todo, mas eu quero que você volte em outros momentos com esses dados consolidados também, para a gente falar disso. E o que eu queria te perguntar, para quem está nos ouvindo e nos acompanhando, que fala, tá bom, eu sou um produtor, já me identifiquei que eu estou no pequeno, no médio, no grande, que seja, como que a AgroSelections, como que o Gilson Brito Júnior podem colaborar com o dia a dia deles? Eles podem acessar essas ferramentas, essas informações? Fala um pouquinho para quem nos acompanha. Foi feito um consórcio de empresas agora, dentre elas a AgroSelections, que visa justamente disponibilizar para os produtores um conjunto, né, um aparato de apoio, vamos dizer assim. A gente não quer se arvorar de achar que a gente sabe mais do que alguém. Não sabemos. Nós talvez saibamos algumas coisas que possam ser compartilhadas e que ajudem. Mas o que nós estamos fazendo é realmente criando um conjunto de apoios, acho que o melhor jeito de dizer é isso, para que cada um, independente de que nível esteja, de produtividade, de maturidade, de capacidade financeira, possa fruir desses benefícios de adotar todo esse arsenal de inovação, de tecnologia, de conhecimento, de experiência que está aí disponível, mas de maneira prática. Como é que ele põe isso de prática? Como é que ele monta um conselho estratégico dentro da empresa dele? Até isso nós estamos preocupados. Né? Nós criamos uma forma, vamos utilizar a inteligência artificial para isso, de montar uma espécie de conselho estratégico para os produtores de soja. Isso é ótimo. Porque aí nós podemos nos unir aos técnicos que já estão assessorando eles e falar, pô, como é que nós vamos melhorar ainda mais isso? Uma outra coisa que nós estamos fazendo é atuando com outras empresas de inovação, hubs de inovação e tecnologia. Né? Nós assinamos acordos interessantes nisso, também vão vir novidades de verticais de inovação e tecnologia. E o mais importante agora é a gente quer aproximar a ponta da produção com a ponta financeira, ou seja, capital, e a ponta de comercialização. E aí, quando eu falo comercialização, não só na venda, porque você viu que não necessariamente quem vendeu melhor foi quem ganhou mais, mas principalmente no insumo. Porque nessa dança dos insumos, ou seja, o que comprar, que forma comprar e qual a melhor hora de comprar, isso faz muita diferença. Mas não adianta falar melhor hora de comprar sem falar de capital, tá? Por isso que eu falei de capital. Ok. Tá. Então, assim, nas próximas semanas, inclusive do ponto de vista de conhecimento, vai sair algo que de alguma maneira vai organizar todo esse conteúdo em fascículos. Legal. Em episódios, em capítulos, para que
a gente possa ter mais facilidade em distribuir esse conhecimento, essa informação. Perfeito. Mas aí você, como é uma boa... Nós vamos falar disso em outros momentos. Você vai divulgar isso no momento certo. Sempre. Ótimo, Gilson, ótimo. Então, se você é produtor e está nos acompanhando, produtor de soja, milho, enfim, qualquer que seja, né, pecuária, entenda que a gente tem realmente aqui muitas mentes pensantes que podem te apoiar nos seus processos, tá? E ferramentas. A gente sempre fala que a AgroSelections tem uma maleta de ferramentas aqui que a gente vai usar as ferramentas necessárias para o seu momento, para a sua dor. Então, procure a gente, vem conversar, vamos estudar como que a gente pode te apoiar, né? Para que você tenha mais resultado dentro do seu dia a dia e cresça e dê perenidade ao seu negócio e bons lucros, né? Porque a gente trabalha para ter lucro, né, Gilson? Exatamente. Para ter resultado. Muito bem. Quero te agradecer. Eu sei que a sua hora é caríssima e valiosíssima. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer essa leitura. Acho que vai ser de grande valia para quem nos acompanha. E se você quiser deixar recado final? Esperança. Acho que a palavra de hoje tem que ser esperança, porque diante de tantas notícias que nos preocupam, que nos dão medo, quando a gente olha para trás, a gente já passou por momentos talvez bem mais difíceis do que esse que a gente está passando agora. E conseguimos vencer. Então fica a palavra que a gente mantenha a fé, mantenha a esperança, na certeza de que Deus vai estar sempre nos abençoando e nos conduzindo ao longo desse caminho. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade, deixo meu abraço a todos e até uma próxima, né? É isso, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Obrigada também aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa continue indo para o ar e chegando até você, a AgroSelections. Nós estamos aqui na Agrovia Castelo Branco, no coração do agro goiano. Agrovia Castelo Branco 4779. Na dúvida, chama a gente, deixa nos comentários, a gente vai entrar em contato. Temos aqui o WhatsApp, vou deixar todos os contatos aqui. Chama a gente marca um café, vem conhecer nosso espaço, vem tomar um café e a gente entende como que nós podemos te apoiar. Até o próximo Agro do Futuro. Obrigada.